Samuel. Hoje é um culto da família. E nós vamos aqui celebrar, irmãos. Amém? Eu sei que todos os nossos cultos, né, nós apresentamos a nossa família, e a igreja é a família. Mas tem cultos que nós focamos em muitas áreas da nossa família que é necessário. Muitas vezes nós viemos na igreja, oramos, louvamos, mas muitas vezes nós não paramos para consagrar ou para ouvir Deus falar o que se passa na nossa família. Porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, no decorrer da minha trajetória cristã e com meus pais, é que a base, irmãos, da igreja é Jesus Cristo. Mas no dia a dia, irmãos, fisicamente falando, a base da igreja é a família. Se a minha família não está bem, eu e a esposa não estaremos bem na igreja. Se quem estava louvando aqui não está bem na sua casa, dificilmente o louvor vai ser um louvor de adoração verdadeiramente ao Senhor. Se você não está bem na sua casa, dificilmente você vai ter um culto de adoração avivalístico, um culto que vai... Não, entende isso? E muitas vezes nós viemos à casa do Senhor, muitas vezes nós ouvimos palavras, louvores, mas não estamos bem. Porque existem duas casas, uma casa dentro de nós, que é onde Jesus Cristo habita, e uma casa física, onde eu e minha família habitam. E às vezes nós não estamos bem dentro de nós, e muitas vezes nós não estamos bem dentro da nossa casa física. Ou não tive uma noite boa com meu esposo, com a minha esposa, ou recebi notícias ou acontecimentos que machucou o meu coração, e muitas vezes eu não quero compartilhar com ninguém, não quero compartilhar com ninguém. Mas todavia, Deus conhece tudo e todos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que meu Deus, Ele conhece tudo que acontece comigo, o que acontece na minha casa, irmãos. Por mais que as pessoas olhem para mim, olhem para você e talvez não conseguem enxergar a dor, o problema que passa na tua casa, na minha casa, Deus olha para nós de cima, o Espírito Santo olha para nós, irmãos. E muitas vezes com uma palavra de administração, com um louvor, Deus fala conosco: vem, calma, eu estou em todas as coisas, eu estou tratando tudo, eu estou no barquinho, eu estou acalmando a tempestade, eu estou acalmando o vento, a tua família, a minha família, eu constituí tudo e eu estou cuidando de todas as coisas. Porque eu não preciso rasgar meu coração por irmão Vicente, mas o Senhor usa para falar comigo, e o Espírito Santo intermedia tudo. E é por isso que nós estamos no culto de hoje, para que o Senhor seja o intermediador dessa palavra de hoje, que Ele use cada um de nós, para um com o outro, como usou agora no louvor, irmãos, para que nós possamos olhar para minha esposa, para o meu esposo, para olhar para os meus filhos, olhar para o meu irmão do lado, que também é sua família em Cristo Jesus, e falar assim: calma, a tempestade é grande, está difícil, você recebeu notícias difíceis, está triste, está desanimado, mas calma, porque a alegria vem do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que é Jesus Cristo, o sol que vem raiando todos os dias. Glória a Deus por isso. Amém? Abre nossa Bíblia no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Queria falar um pouquinho aqui sobre o propósito de Deus e a família, irmãos. Que Deus nos use, irmãos. Livro de Samuel, capítulo 2. Livro de Samuel, perdão. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 ao 12. É uma palavra muito conhecida. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Diz assim, versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi,
Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Vamos lá. E ficou ali a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 vezes. E o abençoou, e o Senhor, a Obed-edom e toda a sua casa, ou em toda a sua família. E o 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Eu pedi para o Leandro colocar também, por favor, em Salmos 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Depois nós voltamos para a 2 Samuel. Diz bem assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais um, por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Glória a Deus. Nós conhecemos bem essa história aqui de Obed-edom. Obed-edom era um homem que trabalhava já toda a história de Davi. Mas Obed-edom tinha um problema em sua casa. A história vai dizer, irmãos, quando você vai ler sobre Obed-edom, ele tinha um problema, porque ele carregava algo na sua família, nos seus bens, que não dava certo. Mas a história é que tudo que Obed-edom plantava não gerava filhos, sua família não crescia, era uma família seca, amaldiçoada. Mas mesmo assim Obed-edom servia. Eu fico imaginando, irmãos, que toda a vizinhança olhava para Obed-edom, e a história de Obed-edom era uma história triste. Todo mundo que lembrava de Obed-edom e a sua família, Obed-edom e a sua família é uma família seca, morta. Não gerava nada. Vai dizer que nem os animais conseguiam reproduzir. Eles plantavam talvez um pé de alface, de tomate, etc. Não nascia. Ficava seco. Um certo dia, Davi, no seu reinado, ele lembra da arca. Vai dizer, irmãos, bem rápido, não vou entrar nessa história, porque nós já conhecemos, eu não quero focar em toda a história da arca, quero focar em Obed-edom. Mas para que os pessoas possam entender o contexto, um certo dia, Davi, ele ia dar a festa, aquela festa anual do seu rei, Israel, aquela coisa toda. Só que aí, de repente, Davi lembra assim, não daremos festa enquanto a presença do Senhor, que era a arca, estiver no meio de nós. Aí vai dizer que Davi, ele junta todos os seus homens, os levitas, porque só os levitas poderiam carregar a arca, aquela coisa toda, e vai lá e fala, junta todos, vamos até a casa de Abinadab e vamos buscar a arca, porque a arca está lá. Porque o inimigo roubou a arca, mas não conseguiram, porque a estátua caía. Toda vez que colocava a arca em frente à estátua daqueles homens inimigos de Deus, a estátua levantou a estátua, colocava de novo, caímos. Porque o poder de Deus, irmãos, ninguém pode parar. Entenda bem isso. O poder de Deus que está na minha casa, na tua casa, é muito maior do que está a influência maligna de fora para dentro. E vai dizer que Davi lembra da arca, vai lá e junta tudo, vai buscar, etc. Só que no meio do caminho, irmãos, os bois tropeçam, fazem a pique, tenta colocar a mão, quando ele apoia a arca, ele vai dizer que ele é fumegado. Nós conhecemos a história, né? E morre. E Davi teme nesse exato momento. Davi teme exatamente nesse exato momento. Assim, e agora? Como nós levaremos a arca até a cidade de Davi, até a minha cidade, até Jerusalém? Como nós faremos isso?
E aí alguém fala assim, ei, não dá para levar assim não. E alguém fala, Davi, tem um homem ali chamado Obed-edom, pode deixar na casa dele. O que é mais incrível, irmãos? A vizinhança, olha, escute bem isso. A vizinhança de Obed-edom via Obed-edom e família como uma família morta. Família amaldiçoada, sem alegria, sem felicidade. Talvez ninguém conseguia ir, ou talvez tinha vontade de ir visitar essa família, porque entrar lá e sentia desprezo, sentia aflição de tanta coisa ruim, e sentia dentro da casa dele, porque não tinha nada, irmãos. Não plantava nada, não acontecia nada. Mas aí, todavia, irmãos, eu fico imaginando a esposa de Obed-edom, enquanto ela estava pensando, chorando, Deus estava criando situação para chegar na casa deles. Talvez nós fosse, foi culpa, não, irmãos, foi culpa de Davi. Sim, Davi desobedeceu a ordem da lei de como levar a arca. Sim, mas foi exatamente aonde Deus queria que parasse a arca. Porque Deus sabia que tinha alguém que precisava da presença dele. Acontece uma coisa aqui importantíssima, irmãos, que vai dizer que quando Davi olha e fala assim lá no versículo 9, olha, então Davi temeu. E fala, então nós deixaremos a arca na casa de Obed-edom. Aí eu imagino Obed-edom falando assim, mas meu rei, na minha casa não tem nada, é uma casa triste, abandonada, seca, na minha casa não tem condições de receber a presença do Altíssimo. Mas aí você vai para a tua casa. Porque, irmãos, entenda uma coisa. O que nós precisamos não é simplesmente dinheiro, não precisamos de pessoas nos bajulando, nós não precisamos dessa casa cheia de pessoas, não. Nós não precisamos de pessoas que vai dar certo, não. O que nós precisamos em nossa casa é o Deus, a presença do Altíssimo, é o Espírito Santo. Nós abrimos as nossas portas para falar, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. A tua presença é necessária neste lugar, na minha casa, porque sem o Senhor, a minha família não avança. Glória a Deus. Só que Obed-edom não tinha entendido qual era o poder do que Deus queria operar na casa dele, irmãos. Vai dizer que a arca ficou mais de um ano na casa de Abinadab e nada aconteceu. Sabe por quê? Não é porque a arca acabou Deus, não, irmãos. É porque Abinadab e a sua família não deu valor suficiente à presença de Deus na sua casa. Mas aí quando vai para a casa de Obed-edom, por isso que a Bíblia vai dizer lá no último versículo que nós lemos, vai dizer, por amor à arca de Deus. Quando vai para a casa de Obed-edom, imagina Obed-edom, irmãos, talvez uma casinha pequena, talvez os seus vizinhos de plantão esperando, isso é maravilhoso, irmãos. Os vizinhos de Obed-edom, talvez, a história não conta, mas imagina os vizinhos de Obed-edom pensando no século XXI, os nossos vizinhos esperando a nossa derrota, meu Deus. Nossos vizinhos esperando que acabe tudo, que acabe meu casamento, que eu vou brigar com a minha esposa, acabou, não dá mais, entrego tudo, morro. Mas todavia, irmãos, enquanto os nossos inimigos estão esperando essa derrota, a presença de Deus está entrando na nossa casa e mudando a nossa história. Aleluia! Enquanto os vizinhos, inimigos de Obed-edom esperavam a derrota dele, a presença de Deus estava entrando na casa de Obed-edom, irmãos. E tudo ia ser diferente dali para frente. Não foi por causa de Davi, não. Foi por causa da presença de Deus na casa. E hoje Deus nos incomoda, Deus nos chama e Deus nos convida a abrir a nossa casa e falar, Deus, não é dinheiro que vai mudar a história da minha família, não é pessoas que vai mudar a história da minha família, não é pastores, mas é a tua presença que vai mudar a história. É a tua presença que vai libertar os meus filhos. É a tua presença que vai garantir o meu futuro. É a tua presença. E vai dizer, irmãos, que a casa, irmãos, que a arca ficou dentro da casa de Obed-edom. Sabe o que é mais incrível? Olha isso. Uzá, ele não foi por maldade. Ele tentou segurar a arca para que não caísse, não foi por maldade. Mas não podia, lei é lei. Perante Deus, se ensina ou não. Ele tocou e morreu. Quando a história se espalha, e Davi fala, para cá de Obed-edom, eu fico imaginando a cabeça de Obed-edom.
homem que era levita, que tinha o poder de carregar o carro, morreu em tocar. Imagine eu e minha esposa, a arca dentro. Essa morrendo, acordar todos mortos. Vai amanhecer um dia e não vai ter ninguém dentro de casa. Vai fumegar tudo. Se usar, tocou e morreu, imagine eu e minha esposa. Nós somos pecadores. Mas tem uma coisa, irmãos. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Não importa, irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz e acabou. A arca fica na casa de Obed-edom. Imagina Obed-edom separando o melhor espaço da tua casa. Separando o melhor espaço, o melhor cômodo. Colocar a arca, prepara tudo e fala, olha, esposa, não toque. Mas vamos limpar tudo em volta. Vamos deixar tudo muito lindo. Porque logo, logo, o rei vai vir buscar. E ele tem que encontrar a arca. Não toque. Mas a partir do momento que a presença de Deus entra na casa dele, instantaneamente, irmãos, as coisas começam a acontecer. A Bíblia vai dizer, irmãos, que em 3 meses, a história de Obed-edom e sua esposa mudou completamente, irmãos. Vai dizer, irmãos, que tudo aquilo que eles plantavam e não colhia, depois da presença, tudo que eles plantavam, dava 10 vezes mais, plantava e colhia, irmãos. Vai dizer que quando eles deitavam, irmãos, geravam filhos. Os animais que não geravam filhos, começou a gerar filhos. Não porque era super-herói, não porque aceitou, não, é porque a presença de Deus estava na casa. Aleluia, irmãos. Quando eu e você entenderem isso e falar, Deus, não importa o que aconteça, não importa as palavras difíceis, situações difíceis, notícias difíceis, Senhor, faz presente na minha casa, fique no melhor lugar que o Senhor quiser, porque eu sei que quando o Senhor entrar, fecha a porta do teu quarto e ora, né? Porque, amor, fecha a porta da tua casa e fala, Deus, agora é só eu, o Senhor e a minha esposa. Só eu e o Senhor e a minha família. Senhor, começa a andar por toda parte da minha casa e começa a mudar a história. Ah, irmãos, muitos estão esperando a derrota, irmãos, de Obed-edom. Muitos estão esperando que Obed-edom morresse por causa da arca. Todavia, irmãos, quando se passou 3 meses, alguém foi lá vigiar Obed-edom a arca, né? Porque era e é a presença de Deus. A presença de Deus. Claro que a arca hoje já não precisa mais da arca, porque Jesus Cristo morreu na cruz. E a presença de Deus está em nós, o Espírito Santo. Mas imagine, todos, aí os soldados, aqueles vigias, né? O mensageiro de Davi foi lá, olhou e falou assim, não é possível. Não é possível. Esse homem não tinha nada. Obed-edom não tinha nada. A sua esposa não gerava filhos. Os seus animais não davam nada. A sua plantação era seca. A sua casa, de longe, via tristeza. Não é possível que agora eu cheguei na casa de Obed-edom, eu vejo um monte de animais correndo pelo quintal. Eu vejo choro de criança. Eu vejo um sorriso no rosto de Obed-edom e sua esposa. Eu vejo alegria de longe, mas glória a Deus por isso, irmão. Convida Jesus Cristo para a tua casa, porque aqueles que não esperam a derrota, de longe, eles vão ver a felicidade na tua casa. Não por causa de você, mas por causa da presença de Deus na tua casa. Caramandaça. Entenda uma coisa, irmãos. Pessoas que não iam na casa de Obed-edom, porque talvez Obed-edom era ruim. Pessoas agora iam na casa de Obed-edom, porque Obed-edom tinha alegria. Diz, irmãos, que se nós buscarmos a Deus e se convertermos, se nós voltarmos para Deus verdadeiramente, rios de água viva fluirão dentro do nosso ventre. E outras vezes assim, e fluirão água viva dentro do nosso ser. Eu quero usar essa palavra de uma forma diferente. Se nós colocarmos a nossa casa em oração, se nós apresentarmos a nossa casa, nossa família a Deus, entenda uma coisa, a nossa casa, a nossa família, fluirá águas vivas do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Eu não sei que tipo de notícia, eu não sei como está sua família, eu não sei como está o seu relacionamento, eu não sei que tipo de status emocional você está e chegou aqui hoje, mas uma coisa é certeza, se você hoje aceitar a presença de Deus na tua casa, irmãos, você está aqui, mas o Espírito Santo pode mover as águas lá na tua casa. Irmãos, não precisa de um ano, não. Deus pode fazer hoje e agora, acontecer as coisas. Só precisa eu e você ser como Obed-Edom, falar: Senhor, a minha casa é simples, pequena ou grande, não importa, mas a tua presença se faz necessária na minha casa. Senhor, eu perdi. Eu imagino Obed-Edom: Senhor, eu perdi tudo, mas a tua presença se faz presente neste lugar. Eu imagino o Obed-Edom contando um testemunho e falou assim: então, irmãos, olha, o negócio é o seguinte: na minha casa não tinha nada, na minha casa não tinha animais porque não davam certo, olha, na minha casa eu plantava e morria, não acontecia nada na minha casa, mas de repente, um homem chamado Rei Davi, ele parou a arca no meio do caminho, porque não podia carregar, porque não estava podendo carregar, porque não tinha condições de continuar a viagem. De repente, Deus usa Davi e coloca a arca, a presença de Deus na minha casa. Irmãos, escute o que aconteceu depois que a arca entrou na minha casa, irmãos. Parece que a felicidade tomou conta da minha casa. As coisas começaram a mudar. A minha família começou a sorrir. A minha esposa, ao invés de andar triste, magoada, ela começava a andar alegre, cantando ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde Deus está, eu recebi a notícia ruim, não importa onde Deus está, a alegria, porque eu sei que o choro dura uma noite, mas no dia de amanhã Deus está preparando. Aleluia! Eu posso receber dias muito ruins, mas eu sei que o dia de amanhã Deus está preparando o melhor para mim. É por isso que Salmo vai dizer: o choro dura uma noite. Sabe o que ele diz? Olha, escute, eu posso receber notícias ruins, eu posso passar por tribulações, mas todavia eu sei que o sol da justiça vai raiar na minha casa. Eu sei que Deus vai abençoar a minha casa. De repente, Davi, irmãos, os homens correm, contam para Davi e falam: Davi, Obed-Edom, sei. Talvez Davi assim morreu, né? Morreu. Deus matou eles, e agora? Matei um casal, matei uma família por causa da minha desobediência. Só que eu imagino, a história não diz, mas eu fico imaginando a minha cabeça de menino. Davi já, de repente, começou a pensar: ixi, Deus matou agora Obed-Edom, meu Deus. Mas minha família aqui vai ficar com sangue nas minhas costas. Aí quando o mensagem fala assim: Davi, lembra de Obed-Edom? Lembro. Deus o abençoou de tal forma que há animais correndo pelo quintal, as plantações estão dando jeito, e está sendo o homem mais próspero da região onde ele mora. Sabe por quê, Davi? Porque a presença está na casa. Irmão, entenda uma coisa: você para de bater a cabeça na parede com coisas. Abre as portas da tua casa e fala: Deus, a tua presença se faz necessária neste lugar, porque esse é o propósito de Deus. Sabe qual é o propósito de Deus na família, irmãos? É para que as pessoas olhem para nós, e mesmo que nós passamos por dias difíceis, como a que falou, mesmo que não haja ovelhas, mesmo que não dê fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha exaltação, porque eu sei que um dia vai chegar. Glória a Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer, irmãos. Se nós olharmos para a Bíblia aqui, há N famílias problemáticas que passaram por situações complicadíssimas. Eu estava lendo uma frase, é verdade. Adão e Eva, irmãos, começaram a ter uma DR de frente com Deus. Já pensou isso, irmãos? Não é o pastor, imagina o próprio Deus foi visitar Adão e Eva no jardim do Éden. E Eva e Adão começaram a ter um DR entre os dois. Não, foi você, Adão. Não, foi você, Eva. Foi você. Não, foi a cobra. E Deus, imagine Deus assim. Primeiro DR do casal. Um problema acontecendo. Nós olhamos aqui depois. Abraão
avançar, irmãos. Foi uma outra situação. Quando o anjo vai falar com Abraão, lá pro lado de fora, Sara estava dentro da tenda, Abraão estava lá de fora, e de repente o anjo fala assim: ei, Abraão, na tua velhice, eu te darei um filho. Vai dizer a Bíblia que Sara, dentro da tenda, ela dá uma gargalhada, mas não é uma gargalhada de feliz, é uma gargalhada de deboche. Existia um problema aqui. Mas Deus fez acontecer. Quando eu olho para Eli e seus filhos, é um problema enorme. Todo mundo conhece a história de Eli e a sua família. Vai dizer que os sacerdotes dos filhos de Eli faziam coisas ruins, se prostituíam na frente do templo. E Eli não corrigiam, deixavam eles continuar fazendo os sacrifícios, operagem no tabernáculo, no templo do Senhor, melhor dizendo. E ele não corrigia. Por isso que Deus assim, Eli, você amou os teus filhos mais do que eu. E vai dizer que Deus mata Eli e os seus filhos. Há um problema. Quando eu olho para Davi e seus filhos, uau, quem não imagina, irmãos? Davi toma a mulher do próximo, vem os filhos, o irmão se apaixona pela irmã, abusa da irmã sexualmente, o outro irmão fica revoltado e mata ele. Entra na história. E eu paro em uma aqui, irmãos. É Marta e Maria e Lázaro. Essa história é sensacional, João 11. Como o Davi falou aqui, né? Sensacional. É sobrenatural isso, irmãos. Porque existiu uma família, escute bem isso, existiu uma família triste, velando, chorando por uma morte, que era Lázaro. Mas a presença de Jesus Cristo não estava no lugar ainda. E Marta e Maria chorando e Lázaro lá, no túmulo. Vai ver que se passa 4 dias. E aí Jesus Cristo chega. A presença de Deus chega no local. Por isso que Deus faz, Jesus Cristo olha para Marta e Maria e fala assim: Marta, por que chora? Ainda que esteja morto, viverá, porque eu cheguei. Aleluia. Entenda isso, irmãos. Ainda que meus sonhos morreram, por que chora, Alex? Ainda que esteja morto os teus sonhos, eu trarei vida de volta aos teus sonhos. Ainda que o sonho da tua família, o projeto da tua família morreu, calma, eu cheguei. Essa família que tinha se perdido, meio aos choros e a perca. Aí Jesus Cristo chega, bem resumido. Jesus Cristo chega. Aí fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí diz: todo calmo. Paulo está apaixonado por Jesus. Todo calmo. Ele fala assim: chora, calma. Ei, calma. Já está 4 dias, calma. Não importa a quantidade de dias, eu cheguei. Aonde eu chego, a alegria, a felicidade, prosperidade, libertação, a vida. Aonde está Lázaro? Está ali. Aonde está Lázaro? Está ali. Tira a pedra. Não, Jesus. Está fedendo já. Faz 4 dias. Jesus fala assim: tira a pedra. Irmãos, de verdade. Que tipo de sonho e projetos você tinha para a sua família e de repente no meio do caminho as coisas pararam? Talvez pessoas, situações, circunstâncias, acontecimentos trouxe um desânimo que você enterrou os seus sonhos. E hoje Jesus Cristo está olhando para mim e para você como o Deus todo soberano e falei: tira a pedra da onde estão os teus sonhos. Senão, mas já cheira mal, já enterrei, já não presta mais. Ele tira a pedra, porque aonde eu chego, a vida, aleluia, irmãos, aonde eu chego, a libertação. Aonde eu chego, sonhos perdidos voltam a viver. De repente, tira a pedra. Aí Jesus vai dizer assim: Lázaro, vem para fora. Quem vem lá de dentro andando? O homem que morreu há 4 dias. Lázaro, vem para fora. Obrigado.
Lázaro, vem para fora, irmãos. Que em nome de Jesus hoje, enquanto nós orarmos, irmãos, eu estou quase finalizando porque eu não quero estender, irmãos. Quando nós orarmos, você fala, Senhor, hoje eu tiro a pedra dos meus sonhos. Hoje eu tiro a pedra dos projetos que eu tinha para minha família. Senhor, grita, Pai, grita, chama para fora os meus sonhos e dá vida de novo à minha família. Porque, irmãos, entenda uma coisa. Quando eu estava lendo algumas coisas sobre casamento, família, o mundo, irmãos, o mundo diz que família, casamento é uma instituição, um projeto falido. O mundo diz que o meu casamento, o teu casamento, uma família, no século XXI, é um casamento, é uma família falida, é um projeto falido. Pode ser também, irmãos, que nesse século XXI, 90% dos jovens que se casam se separam em pelo menos 2 anos. Pode ser também, nos gráficos do mundo, vai dizer uma coisa: se eu sou filho de pais divorciados, eu também vou me divorciar, os meus filhos também. Ei, mas em nome de Jesus, irmãos, enquanto o mundo está declarando maldição, aleluia, eu declaro, nós declaramos hoje, a minha família é um projeto do coração de Deus. A minha família, irmãos, enquanto o mundo diz que a família é um projeto falido, eu declaro que a minha família é um projeto que vem do coração de Deus, desenhada. Esse é o propósito. E o mundo diz que nós seremos divorciados porque os nossos pais foram, nós quebramos as maldições hereditárias hoje e nós teremos até a morte, até o dia que Jesus voltar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Enquanto o mundo diz que é falido, Fernando, nós declaramos e gritamos para o mundo, irmãos, se você puder hoje chegar na tua casa, coloca na tua rede social e falei, a minha família é um projeto que vem do coração de Deus. E Satanás não pode destruir. É por isso que nos casamentos, irmãos, os pastores olham, o casamento tem que ser um acordão de 3 dobras, etc. Quer dizer, eu, a esposa e o centro, Deus. Só que enquanto o mundo diz que o teu casamento, que a minha família, que os meus filhos, é uma falência, é uma perdição, irmãos. Eu estou declarando que lá do céu, Jesus Cristo, Deus já escreveu uma história dizendo, essa família é uma família cuidada, dirigida, instituída e cuidada e coordenada pelo Deus todo do Altíssimo. Aleluia. Enquanto nós, o mundo está dizendo que está em falência, nós estamos gritando, dizendo, a minha família é uma família baseada na Escritura Sagrada. Enquanto o mundo diz que os nossos filhos seremos outras coisas que eu não posso dizer, porque está gravando. Nós declaramos que a nossa família, que os nossos filhos serão homens e mulheres abençoados e terão famílias abençoadas, porque nós declaramos que a maldição hereditária cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo, irmãos, entrou e entra em nossa casa. Que hoje você seja como o Obed-Edom, que você abre as portas e fala, Senhor, eu preparei o melhor lugar para ti. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que se o Senhor está presente, irmãos, vai correr bem. Quando eu estava lendo, eu lembrei da tempestade no barquinho. Lembra? Os discípulos no barquinho e Jesus dormindo. Talvez os discípulos é a sua família. Talvez no barquinho seja a Maria, o Jonas e o Mateus. Jesus Cristo está no barquinho. O que Jesus Cristo esperava dos discípulos é que eles tivessem a autoridade que Jesus Cristo deu a eles.
É por isso que Jesus fala assim, homens de pouca fé. Sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Ei, homens, do mesmo jeito que eu mandei o mar e o vento se acalmar, vocês também têm total autoridade. E lá, você não entendeu, vou dizer de novo. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer para aqueles homens e outras, para você, ei, discípulos, escute bem isso aí, Maria, Jonas, entende uma coisa, o mesmo poder, a mesma autoridade que eu tenho para falar sobre o mar e a tempestade, sobre o vento, vocês também têm a mesma autoridade, irmãos. Entende uma coisa, não entre em loucura e depressão na tua casa. Quando a tempestade chegar, quando o vento começar a chegar, se levante com autoridade, porque creia que Deus está na casa. Fala aí, pá! Porque Deus está na minha casa. Tem autoridade sobre a tua casa. Assuma o teu sacerdócio. E falei, Deus, a autoridade que o Senhor deu sobre mim, eu exerço em nome de Jesus. Em morte, sai da minha casa. Tem autoridade. Tristeza, sai da minha casa. Em esposa, em pai de família, em cabeça. O exerce a tua autoridade. O que Jesus Cristo esperava daqueles discípulos era exatamente isso. Os discípulos começaram a achar que ia morrer, que ia morrer. Agora, acorda Jesus, acorda o mestre. E de repente Jesus acorda, irmãos. Você acha que Jesus não sabia que estava acontecendo a tempestade? Você acha que Jesus não sabia que ia acontecer isso? Jesus acorda. É incrível, irmãos. Jesus acorda. Imagina aquela bagunça toda no parque. Enfim. Aí de repente Jesus olha para o mar. Eu não sei como, mas até hoje eu tento entender como é que o vento conseguiu ouvir Deus. Jesus olha para o mar e fala, mar, aquieta-te. Instantaneamente, irmãos, o mar se acabou, o vento parou. Aleluia. E os discípulos ficaram de boca aberta e falaram assim, quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? É esse que está na tua casa, que o vento e o mar obedecem quando Deus fala. É esse Deus que eu estou te apresentando e falei, leva para tua casa hoje. Fala, Deus, me dê essa autoridade de falar com o mar e o vento. Só não vai na praia lá, irmão. Você começa a falar com a praia. Você acha que você é doido, né? Mas na tua casa, irmãos, quando a tristeza chegar, porque dias mal chegou, irmãos, ei, não abaixa a cabeça e fala, não, Deus acabou, não, irmãos, se levante como homem, mulher de Deus, fala, a tempestade está acontecendo, bora do barco, escute bem isso, irmãos, escute bem isso. A Bíblia não diz que a tempestade estava dentro do barco. A tempestade estava acontecendo fora do... Sabe por quê? Porque quem estava dentro do barco? Jesus. As influências malignas estão fora da minha casa, mas quando tem dentro da minha casa, a tempestade não pode chegar dentro da minha casa, irmãos. As influências malignas, as notícias ruins, podem influenciar pessoas lá fora, mas dentro da minha casa. Dias difíceis, Deus vai trazer o sol de volta sobre a minha casa. E não importa, irmãos, como você chegou aqui. Não importa como você está, como está a sua casa, mas hoje, em nome de Jesus, eu te convido a você falar, Senhor, como foi com o Obed-Edom, como foi no barquinho, Senhor, se levante sobre a minha casa e acalma a tempestade. Irmãos, de verdade, não é qualquer um, irmãos. Já pode pensar? Vamos lá. Jesus vai andando. A mulher do fluxo de sangue sofria. Jesus na multidão. E a mulher que já gastou todo o seu dinheiro e nem o médico tinha como resolver o problema dela. A mulher toca na hora dos vestidos de Jesus.
E vai dizer que ela é sarada instantaneamente. Pode dizer, irmãos, do chefe dos soldados, de o nome agora, chefe dos soldados, vai chegar o mensageiro e fala assim: ei, chefe, não incomode mais o mestre. A tua filha já morreu. Jairo, obrigado. Jairo, de repente, porque Jairo, olha só, Jairo queria que Jesus corresse para a casa dele, para que curasse a filha dele, para que ela não morresse. Certo? Só que no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Só que Jesus, ele não deixa uma família abandonada. Jesus para a multidão, olha para aquela mulher que todos não davam mais nada para ela, e Jesus olha para aquela mulher e fala: filha, ninguém te conhece, mulher. Ninguém dá nada para você, você é abandonada, mas agora você se faz filha, porque eu sou a tua família. Aí chega alguém no ouvido de Jairo e fala: Jairo, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Sabe o que Jesus faz? Jesus ouve. Jesus olha, vira nos olhos de Jairo e fala: Jairo, ela não morreu. A tua filha apenas dorme. É esse Jesus que está querendo entrar na tua casa, irmãos. É quando a notícia ruim chega, Jesus olha nos nossos olhos e fala: calma, não morreu. Eu sou a vida. E Jairo fala: mas morreu. Não morreu. Vamos até lá. Aí ele chega. Aí está todo mundo chorando. Oh, morreu. A gente fala assim: sai todo mundo daqui. Sai todo mundo. Aí Jesus, todo mundo sabia que ela... Porque às vezes as pessoas só reúnem para contar nossa desgraça mesmo. Aí de repente, sai todo mundo, Jesus fecha a porta, Jesus está na casa. Entenda isso, Jesus está na casa. Na casa de Jairo. A menina está lá no quarto morta. Jairo está chorando com a esposa. Jesus está lá. Ok? Todo mundo sai fora. Saiu. Jesus olha para Jairo e fala: aonde está a menina? Está no quarto. Jesus chama, vai lá, Talita como? E aí vai, de repente Jesus fala assim: Talita como? Ele se levanta. Aí sabe o que Jesus faz? Abre a porta e fala assim: dê comida para ela, que ela está com fome. De novo, vocês estão entendendo aqui, irmãos? Enquanto milhares de pessoas estavam lá de fora crescer, morreu. Dentro da casa, Jesus Cristo estava trazendo vida de volta. E que depois, enquanto pessoas lá fora estão chorando e morreu. Dentro de casa, na tua casa, Deus está trazendo vida de volta. Enquanto Deus morreu. Você, Jairo, dê comida para tua filha porque ela está fraca. Eu não disse, Jairo, aonde eu estou, haverá vida de volta. Eu vou contar N coisas aqui. N milagres de Jesus Cristo. N situações que Jesus Cristo fez. O cego de Jericó. O paralítico. Entendeu isso, irmãos? Tanta coisa aconteceu que Jesus Cristo fez. E eu queria terminar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É esse Jesus que eu quero que você leve para a tua casa. É esse Jesus que está na sua casa já, com certeza, porque vocês são cristãos, unidos pelo Senhor, mas que hoje você olha para o teu esposo e fala assim: ei, a nossa família é um projeto do coração de Deus, e nada nos para. Pode acontecer o que for, Maria, você pode falar para você: nada nos para, porque o meu sonho, o meu projeto, a minha família, é um sonho que veio do coração de Deus. Irmão, não importa o que aconteça, faça que sua família continue andando para frente. Ei, poderia fazer
Jesus está entrando na cidade. Tem uma viúva velando seu único filho. A filho, já disse isso há um tempo atrás. A mulher estava triste, amargurada, sem esperança, sem qualquer alegria. Ela não tinha mais propósito nenhum na vida, porque a única oportunidade que ela tinha de vida era o filho dela. Porque naquela época a mulher não poderia, ainda mais viúva. Por isso que eu ia falar, cuidado das viúvas. Exatamente por causa disso. Aí a mulher vem chorando, né? E aquela multidão vem chorando atrás. Oh, morreu. Oh, coitada dessa mulher. Coitada dela. Coitada dessa família. A mulher está perdendo o esposo. Agora perdeu seu único filho. O que será dela? Sabe o que será dela? Uma alegria que o mundo não pode dar, que é um encontro frente a frente com Jesus Cristo. Mas Jesus entra na cidade, e quando Jesus entra na cidade, irmãos, há um conflito de emoções aqui. De um lado, há uma emoção de alegria, que é Jesus Cristo vindo com a multidão, o apertando com alegria. Gabi, do outro lado, vem uma emoção de tristeza de morte, velando um corpo. Aí, de repente, Jesus para na frente da mulher e fala: mulher, por que tu choras? Com outras palavras, mulher, não chores. Agora, quem é mãe aqui? Vamos lá, Gabi. A Gabi, tá vendo, Gabi? Gabi, imagine quem é mãe. Perdeu o seu esposo. E naquela época, a única esperança da mulher é o seu filho. E ela perdeu seu único filho. O ser humano, ele é movido a carinho, amor e abraço. Apego, vamos dizer, né? Afago, como diz, né? E quando aquela mulher perde tudo isso, ela ia perder o amor, o carinho, ia só ter cuidado e misericórdia. Entenda bem isso. E aí chega alguém chamado Jesus Cristo e fala assim: não chores. Nossa, como é que você fala para alguém que acabou de perder um filho? Não chores. Imagina, nós chegamos no velório de alguém e fala assim: ei, não chores. Só que quem estava dizendo isso não era qualquer um. Sabe quem estava dizendo isso? Era o próprio Jesus Cristo. Jesus estava dizendo assim: filha, não chores. E sabe o que aconteceu? As duas multidões pararam. A alegria e a tristeza. Jesus olha no olho da mulher e fala assim: ei, não chores. Aí Jesus vai até o caixão, toca no esquife. O que acontece? O menino se levanta. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele lugar era sentimento de morte. Mas naquele lugar, para a casa dela, era sentimento de vida. E vida com abundância. Não era porque ela teve filho de novo, não, irmãos. É porque daquele lugar para frente, ela tinha uma experiência para contar que ninguém ia ter. Ela ia contar para todo mundo: o meu filho é fruto de um milagre que o próprio Jesus tocou nele. E eu termino aqui dizendo assim: olha, lá em 1 Pedro, a minha família é uma geração eleita do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique de pé. Caminhos. Sim. Micael, me ajuda aqui também, meu. Micael, me ajuda aqui, meu. Obrigado, vou dar você. Eu estou na igreja dele. Vamos louvar, mas apenas um trecho, porque eu não quero estender. Vamos louvar. Espíritos, bem-vindo aqui. Espíritos. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. E fala: Jesus, dá a palavra de vida de volta. Irmãos, que hoje é sério isso, de verdade. Se ligue
de qualquer coisa. Aproveita que as suas crianças estão na salinha, você, sua esposa, você, seu esposo. Ore juntos. Ore juntos agora. E fala assim, eu declaro a vida de volta na minha casa. Talvez fisicamente está tudo bem, está tudo acontecendo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, mas espiritualmente talvez as coisas não estão muito bem. Mas hoje você possa abraçar a sua família agora e falar, Senhor, declaro agora, Senhor, declaro vida na minha casa. Senhora, enquanto o mundo diz que o meu casamento, que a minha família é um projeto falido, Senhor, em nome de Jesus, a minha família eu declaro que é um projeto do coração de Deus. Que você possa orar nesse momento. Enquanto nós louvamos, você possa fechar os seus olhos. Nós não vamos estender muito, irmãos. Eu não quero passar muito do horário. Mas que você possa louvar o Senhor e falar assim, você já é bem-vindo na minha casa. Porque vai dizer que enquanto você adora o Senhor, as cadeias vão cair. Os teus sonhos, os teus projetos vão voltar, irmãos. Seja como Obed-Edom, abre as portas e fala, Senhor, a tua presença se faz necessária neste lugar. Senhor, na minha casa, lá na minha casa, Senhor. Pode ser pequenininha, o meu barquinho talvez ninguém dá nada, mas se faz presente na minha casa. Espírito, Senhor,